bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Nós. Hoje aqui a conversa sobre um tema muito importante, violência doméstica. E nós temos aqui a agente de polícia Ivana Mello, que trabalhou muito tempo em atendimento a vítimas, de violência doméstica, e vai bater um papo com a gente falando o que é violência doméstica, como a gente pode coibir esse tipo de comportamento, as dificuldades que as vítimas enfrentam e também alguns pontos sensíveis para desse debate. Ivana, muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. O pessoal fala muito que violência doméstica é só agressão, mas não é. O que de fato é a violência doméstica? Então, a violência doméstica, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Esse ano, inclusive, ela está completando 20 anos, e ela traz o conceito de violência doméstica, que é qualquer ação ou omissão, deixar de fazer, deixar de agir, que possa trazer sofrimento físico, prejudicar a integridade física, sexual, moral, patrimonial da mulher. Isso pode ocorrer no âmbito doméstico, nas relações íntimas de afeto, então, namorado, noivo, marido, ex-marido, e relações também familiares, pai, filha, entre irmãos, tio, sobrinha. Entendi. E assim, na sua vivência ali, qual é o tipo de prática que mais se comete? Olha, as mulheres ainda têm muita dificuldade de entender os tipos de agressão, Muitas acham assim, é só se me bater e espancar. E, na verdade, não é só isso, A gente tem a ameaça, que é muito comum. Eu vou acabar com sua vida, eu vou te matar, eu vou te bater. A injúria, que são os xingamentos, extremamente comum. E a mulher acha, mas foi no momento de raiva. Não, é um tipo de violência também, está na lei. É muito comum, chama de vagabunda, desculpa até os nomes, mas é muito comum para humilhar mesmo a mulher. A violência psicológica, ela é extremamente presente também, e as mulheres muitas vezes não reconhecem. Então, a questão da humilhação, o constrangimento, de diminuir a mulher, a agressão física, que elas, muitas vezes, quando a gente está fazendo o registro, elas não reconhecem. Então, quando a gente vai fazer o formulário, que é necessário, é um procedimento da Polícia Civil aqui do DF, a gente tem que preencher o Formulário Nacional de Avaliação do Risco, mesmo que a vítima não faça o requerimento das medidas protetivas. E lá eles elencam alguns exemplos de agressão física, como empurrão, puxão de cabelo. E muitas vezes elas não reconhecem isso como agressão. Mas só puxou meu cabelo. Aí tem que corrigir. Não, ele puxou o seu cabelo, ele te empurrou, mordida, segurou com força, apertou, sacudiu. São tipos de agressões, que infelizmente ocorrem, e muitas vezes as vítimas não conseguem reconhecer como agressão. Então, é importante que a gente deixe claro que é um tipo de agressão, que os policiais orientem, que as vítimas procurem entender que é um tipo de agressão e que precisam ser denunciadas. E nessa sua experiência, você acredita que as agressões, elas acontecem de forma repentina ou elas vão escalonando dentro de um relacionamento? Começa ali com ofensa, daqui a pouco é um empurrão. A maioria dos casos, eles começam de forma escalonada. Então, hoje ele vai lá e xinga, amanhã ele vai lá e faz uma humilhação, no outro dia ele ameaça, aí na outra semana ele puxa o cabelo, aí daqui a pouco tá dando um tapa, dá um soco, dá um chute, enforca, e muitas vezes chega no caso extremo, que é o feminicídio. E assim, ontem eu estava
num bate-papo também com uns colegas, e você é policial civil, você vai me confirmar isso. Nesse primeiro bimestre, nós temos mais crimes de feminicídio do que todo o ano passado? Já chegou essa estatística? Isso mesmo é real? Olha, eu até fiquei de ver essa informação, né? A gente tem no site de segurança pública o painel interativo de feminicídio que traz esses dados. Eu não vou conseguir confirmar para você, mas infelizmente a gente tem muitos casos aumentando. E é uma crescente. E assim, quais são os primeiros sinais de quem está no relacionamento que pode ver que está entrando num ciclo de violência? Eu não digo nem primeiros sinais, mas a mulher, quando ela começa um relacionamento, ela tem que ficar atenta. Se a pessoa, né, e eu digo que pode ser homem ou mulher, porque a Lei Maria da Penha, ela é válida também para as relações homoafetivas, né? Então, duas mulheres se relacionando. A questão da violência psicológica, por exemplo. Sim. De não reconhecer, de começar a diminuir, de cortar, de querer controlar. Ó, você não pode falar com tal pessoa, eu não quero você vestindo tal roupa, você não pode frequentar determinados locais, eu não quero você conversando com tais amigas, você não pode ir na casa de tal parente, eu acho que a relação de vocês é muito estranha. E aí começa a isolar essa mulher, começa a controlar a vida dela. A gente tem liberdade de ir e vir, então quer controlar tudo, inclusive eu quero a sua localização, né? Que hoje a gente consegue mandar via WhatsApp. E aí... E tem o buscar também. Quem tem os iPhone, tem aquele buscar que você consegue monitorar em tempo real onde a pessoa está. Onde a pessoa está. E as mulheres têm reclamado muito que os homens, né? Os companheiros, por exemplo, eles ficam solicitando. Não é nem solicitando, é ordenando que elas enviem essas informações. Então, é sempre ficar atento a esses comportamentos, né? Porque começa assim, não vai, não gosto, não quero. Tá. E por que elas demoram tanto a pedir ajuda? E só pede ajuda, a maioria das vezes, quando já está já está ali no meio de uma redoma de um círculo de violência extrema ali, quando já está passando de tudo que é admissível. Olha, da prática que eu tenho, algumas têm medo de fazer a denúncia, né? E o agressor tomar ciência e praticar alguma coisa contra a vida dela, contra a família, antes que o procedimento todo, tanto em âmbito policial quanto judiciário, tenha tomado o andamento, né, para que ela fique segura. Vamos colocar nesses termos. Eu acho que a dependência financeira também conta muito. Conta muito, mas emocional, eu acredito que ela é mais pesada. Você acha que mesmo com tudo isso, ainda tem a dependência emocional? Que faz com que ela não... Porque muitas mulheres, pelo menos na pesquisa que eu fiz no mestrado, entrevistando vítimas de violência doméstica, muitas eram servidoras públicas, muitas eram pessoas com renda, que tinham totais condições, né? Não dependiam financeiramente do agressor, mas tinha a dependência emocional. Então, ela queria ficar naquele ciclo, porque não queria ousar, vamos colocar assim, viver o novo, né? Deixar aquela relação tóxica, abusiva, e começar do zero, deu medo, né? Então, fica aquela dependência e ela não quer sair, não consegue, às vezes, se enxergar ou ver que é uma relação abusiva. E aí isso impacta também a autoestima dela? Com certeza. Uma das perguntas que eu coloquei no formulário de pesquisa era sobre a autoestima.
E, se eu não me engano, 100% das vítimas queriam um tratamento, um acompanhamento psicológico para trabalhar a questão da autoestima, de resgatar. Só voltando um pouquinho lá atrás, que você falou o site aí eu fui dar uma pesquisada. Em 2025 foram 20, deixa eu só confirmar aqui, que agora eu esqueci de novo. Minha cabeça, acho que foram 26 feminicídios. E agora, em janeiro de 2026, já foram 2. Né? Então, assim, tá crescendo muito. Aí, em fevereiro aqui não me deu. Infelizmente, eu tô tentando filtrar aqui, mas não tô conseguindo. Deixa eu ver se aparece. Eu sei que aqui fala que de 2015 até 2026, 236 mulheres foram vítimas de feminicídio. Só no DF. Só no DF. E esse número está constando assim, que foi quando o Código Penal trouxe a qualificadora, né? Sim, trouxe essa questão do feminicídio, né? Porque se a gente parar para pensar quantas mulheres morreram antes disso, dentro dessas condições, né? São muitas. Na pesquisa, durante o mestrado, se eu não me engano, foi de 2022 para 2023. A gente viu que estava no primeiro semestre, quando comparava 2023 com 2022, já tinha ultrapassado 100%. Então, foi um número assim, alarmante. Depois eles foram organizando, porque aqui o protocolo da Polícia Civil, toda morte de mulher, inicialmente, ela é vista, ela é caracterizada, vamos colocar assim, qualificada como feminicídio. E depois, durante a investigação, se perceber que não é, a gente desqualifica. Entendi. Né? Então, por isso que às vezes pode dar uma diferença no painel, nos números. Mas foi um número assim, extremamente gritante. Todos os órgãos estavam extremamente preocupados, e é uma crescente, é uma preocupação judiciário, no âmbito da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, porque tem que coibir, e de uma forma muito, como eu posso falar, bem incisiva mesmo, porque infelizmente tem muitas mulheres morrendo, e se a gente não trabalhar com isso, o número, como a gente viu aí, só tende a crescer. E deixa eu te perguntar, quando existem filhos também, isso torna isso tudo mais difícil? Torna. Porque a nossa sociedade ainda ela é muito patriarcal. E ela visa muito a questão a mulher fica muito submissa, que a mulher tem que ser submissa ao homem. A mulher ela não pode se divorciar por conta, tem que manter a família, aquele núcleo familiar, aquela ideia de, como o pessoal fala, da família margarina. Conto de fadas. Conto de fadas. E, infelizmente, a mulher ainda ela pensa muito, né? Quando tem um divórcio, por exemplo, a gente vê que a maioria são as mulheres que ficam na responsabilidade dos filhos, sim, de criar, de sustentar. E a gente vê que ela pesa, e essa decisão pesa muito para elas, até para procurar ajuda. Sim. E a criança que presencia esse ciclo de violência, ele também é vítima? Não, ela também é vítima? Não necessariamente, né? Ela é vítima no sentido de estar observando aquilo, é uma violação para a criança, vamos colocar assim. Mas não sei se a gente poderia falar assim, que é colocar... E sim, vamos pensar assim, se a gente pensar que a criança não é para estar vivenciando aquilo, presenciando aquilo, sim, né, que ela tem o direito de ter uma boa educação, de ter um bom convívio familiar, a gente pode colocar assim que é uma violência, né? Mas se a gente for levar para o lado legalista, talvez nem todo mundo vai encarar como uma violência. Porque acaba que também
maltrata aquele psicológico daquela criança. Sim. Né? As discussões, isso já é comprovado cientificamente, vários psicólogos já vieram aqui e já falaram que a presença de briga, de violência constante no ambiente faz com que a criança cresça uma criança, por hora, às vezes reprimida, ou às vezes também agressiva. E isso, de fato, eu entendo, né, do meu ponto de vista, que também é uma violência psicológica contra a criança, embora os tribunais, né, a legislação tenha trazido isso ainda. Né? Sim, por isso que eu digo no sentido assim, para mim, Sim. é uma violação contra a criança, né? É uma violência contra a criança, né? E infelizmente pode impactar futuramente o homem, a pessoa o que homem, né, na criança, se for menino, e até a mulher mesmo. Normalizar, achar, não, minha mãe cresceu apanhando, então isso é normal. É normal. Inclusive, eu peguei um caso que uma criança estava batendo, um menino estava batendo nas meninas na escola. E quando a professora questionou, ele falou que era porque ele via o pai fazendo na mãe. Então, para ele era um comportamento extremamente normal, né, de agredir uma mulher. Então, a gente vê que começa dentro de casa. E, assim, vamos para o lado da denúncia agora, do trabalho de vocês. O que acontece no momento da denúncia? Como é que é feito isso? Ela chega na delegacia, aí ela é acolhida, vai para um setor específico? Então, hoje a Polícia Civil do Distrito Federal, ele tem os núcleos integrados de atendimento à mulher, que são núcleos que trabalham especificamente com violência doméstica e violência sexual. Então, esses núcleos, eles têm pessoas especializadas. Então, quando a mulher chega, ela pode ser encaminhada para esse núcleo e fazer o registro da ocorrência dentro dele. Só mulheres atendem dentro desse núcleo, né? Então, fica um ambiente mais acolhedor, né? Um ambiente mais que a mulher fique um pouco mais à vontade para relatar a violência que ela sofreu. Eu até queria esclarecer isso, desculpa se eu estou te interrompendo, porque ontem até eu participei de um podcast e aí veio a questão de que algumas mulheres tinham dificuldade de registrar justamente porque quando iam registrar lá no balcão era um homem. Então, hoje em dia não existe mais isso. Existe. Aí, em que momento que ela vai para esse setor? Então, não são todas as delegacias que possuem o NUIAN, né? Hoje não são todas. Hoje são 6. Né? Nós temos o núcleo no Núcleo Bandeirante, no Riacho Fundo 1, Vicente Pires, Paranoá, na DEAN 1, na Asa Sul, DEAN 2, na Ceilândia e... Deixa eu ver se faltou algum. 2, 3, 4, 5... Não, acho que já foram os 6. Nós temos as DEANs, que tem o atendimento especializado também, mas o atendimento no plantão, ele é composto por homens e mulheres. Entendi. Né? Então, infelizmente, ou vamos colocar assim, se algumas mulheres não se sentem à vontade, ela pode chegar e falar, eu não me sinto à vontade de conversar com o policial do sexo masculino. Pode pedir. Pode pedir. Tem uma mulher para fazer o atendimento? Com certeza o policial vai ver se tem uma mulher para fazer o atendimento dela. E outra coisa, por mais que o crime, digamos, tenha acontecido aqui no Gama, eu posso me deslocar para qualquer uma unidade dessa e ser atendida sem problema? Com certeza. E aí eles encaminham para a delegacia que for? Com certeza. O nosso protocolo na Polícia Civil chegou casos, inclusive de outro estado. Chegou vítima de violência doméstica, ela deve ser atendida imediatamente, né? O atendimento é ininterrupto, 24 horas, conforme a lei prevê, né? Então, a gente atende 24 horas. Eu sou do Gama, estou no Gama e estou passando no Bandeirante, quero registrar lá. Pode entrar na delegacia, que seu atendimento vai ser feito e a ocorrência vai ser encaminhada para a delegacia da área responsável. E precisa de prova ou basta um relato? Inicialmente, a vítima pode chegar e fazer o relato dela, tá? Que a palavra da vítima
é suficiente inicialmente para ela dar início à ocorrência, né, para ela fazer o registro e requerer a medida protetiva. E como é que essa medida funciona na prática? Na prática, a mulher, assim que ela chega na delegacia, ela pode fazer esse requerimento ou ela pode também requerer junto ao tribunal. Né? Então, não necessariamente eu tenho que ter um registro de ocorrência policial para ter medida protetiva. Só para esclarecer, então, se eu quiser por meio Defensoria Pública ou por meio de um advogado, eu posso solicitar, não, sem registrar boletim de ocorrência, eu posso solicitar diretamente para o juiz da violência doméstica, né, para o juizado de violência doméstica, uma medida protetiva? Pode. Com certeza você consegue. Deixar isso claro também, porque às vezes fica mais fácil também, né? Sim. Então, muitas vezes a mulher é um ambiente masculino, vamos colocar, né, predominantemente masculino. Chega no plantão, é só homem no atendimento, ela fica um pouco constrangida, se sente um pouco ali retraída. Então, ela pode, às vezes tem uma amiga ou tem alguém conhecido que consiga fazer essa solicitação via Defensoria Pública ou advogado, ela pode pedir diretamente no Juizado de Violência Doméstica, né? Desculpa, pode continuar. No âmbito de delegacia, a gente geralmente, como é que funciona? A gente faz o registro da ocorrência, pergunta se ela tem interesse, né? Faz parte do nosso protocolo de atendimento, se ela tem interesse na medida protetiva, a gente faz a solicitação e encaminha ao judiciário. E assim, mesmo que seja final de semana, né? A gente conta com plantão judiciário, a gente tem juiz de plantão para fazer, né, a avaliação e deferir ou não o pedido, as medidas protetivas. E hoje você acha que a medida protetiva ela é suficientemente para proteger a mulher? Ela é suficiente? Porque, assim, existem casos que acontece muito descumprimento, né? Os homens vão lá, descumprem e no final, alguns casos já acontecem, eles vão lá e matam. Você acha, tem algum outro programa? Eu acho que eu já ouvi falar, que o Viva Flor, que faz esse acompanhamento, isso é efetivo? Sim. Nós hoje aqui no Distrito Federal, nós temos o Direito Delas, né, que é da Secretaria de Justiça, nós temos o Provide da Polícia Militar, nós temos o Viva Flor, então nós temos vários programas que fazem o acompanhamento das mulheres, né? Uma das coisas que infelizmente acontece, a mulher de posse da medida protetiva, muitas vezes ocorre o descumprimento e ela não faz a comunicação. E infelizmente, se a vítima não comunica, é difícil da gente conseguir agir. Eu digo a gente no sentido de Estado, no sentido de polícia, do judiciário, porque se a gente não toma ciência, a gente não consegue tomar providências. Então, as mulheres, ocorreu descumprimento, mas ele só me ligou, é descumprimento. Se o juiz falou que não é para fazer contato e ele te ligou, ou até mesmo mandou recado por outra pessoa que já aconteceu, é descumprimento e tem que fazer a comunicação para que a gente tome as medidas cabíveis. Por exemplo, já vi caso de o agressor descumprir 2, 3, 4, 5 vezes e o juiz vai lá e expede mandado de prisão. Então, uma das consequências quando o agressor ele descumpre a medida protetiva e esses descumprimentos são comunicados, expedir, né, o judiciário, tomar ciência e expedir um mandado de prisão. E ele fica preso muito tempo? Por exemplo, quando se trata de um crime, de uma violência moral, psicológica, que em tese as penas são menores. Esse agressor, ele fica muito tempo preso ou é só um mês, alguma coisa, para dizer que ficou? Não, aí vai depender mesmo, é uma coisa que é dosimetria da pena, é com do judiciário. Do judiciário mesmo. Mas assim, você já viu eles ficarem muito tempo presos? Olha, eu já vi passar de 1 ano. De 1 ano? Isso é importante, né?
Agora, não querendo desvincular o foco, que nosso foco aqui, no mês das mulheres, é falar sobre as mulheres. Mas eu sei também, eu quis trazer um pouquinho desse assunto, até para também conscientizar um pouquinho as mulheres, porque acredito muito que a lei veio para nos proteger, mas sei também que existem mulheres que utilizam a lei de forma indevida. E aí eu não trouxe muito, mas eu queria ver contigo a respeito disso, né? Da questão da denúncia falsa da violência doméstica. Isso ainda existe? Vocês conseguem diferenciar a denúncia real, quando a vítima vai lá, e quando não é real, que ela está só querendo prejudicar o ex-companheiro por algum motivo que seja? Olha, a gente consegue ver durante a investigação. O nosso protocolo, Polícia Civil, a vítima chegou, a gente faz o registro. Né? Não cabe a nós, ali no momento do registro, fazer juízo de valor. Sim. Ela chegou, falou que foi vítima, a gente faz o procedimento e isso vai para investigação. É instaurado inquérito, né? E vai ter a apuração dos fatos. Durante a apuração dos fatos, muitas vezes a gente consta, né, que era mentira, que era porque ela queria se vingar porque teve uma traição, ou porque ele não está pagando a pensão, às vezes, dos filhos, ou, enfim, N motivos, né, que a mulher pode praticar, né, e a gente acaba constatando isso durante a apuração dos fatos no âmbito do inquérito, né. Então, muitas vezes, vamos colocar a suposta vítima, o caso pode reverter contra ela e ela acabar respondendo por uma falsa comunicação de crime, né, ou a denunciação caluniosa por conta de chegar e mentir. Né? Então, a nós, agentes da segurança pública, num primeiro momento não cabe fazer esse juízo de valor. Até porque já chega muito fragilizada quando é real, né? Exatamente. Então, a gente vê que ela chega bem fragilizada, chora, a gente tem que ter muita paciência. Eu já tive atendimento de durar 3, 4 horas, um registro, porque ela chora, a gente para, sim, respeita o momento, dá uma água, espera ela se acalmar para ela conseguir fazer o relato dela. Esse primeiro relato é extremamente importante para a gente, né, que está ali vamos colocar, no calor da emoção, né, não chega aquela informação filtrada, igual muitas vezes chega já no judiciário, que já acalmou um pouco o ânimo no âmbito da audiência, né, então vale muito a pena. E eu deixo muito claro que o protocolo nosso chegou, faz o atendimento sem fazer juízo de valor. A gente está lá para atender. Mas lembrando também que denúncia falsa, primeiro ela faz com que a própria vítima, quando ela é real, ela perca um pouco a credibilidade, né? A lei em si, ela não é usada como mecanismo de vingança. E também responde criminalmente, porque a falsa comunicação, a pena é mais baixa. Mas, se eu não me engano, a denunciação caluniosa, a pena ela é bem mais alta, inclusive com prisão. Né? Então, as mulheres que acham que a lei pode ser utilizada para esses fins, não vale a pena. Né? E vamos mudando um pouco. Homem também pode ser vítima de violência dentro do relacionamento? Pode. Mas aí não se enquadraria a lei da violência doméstica? Não se enquadra. Como é que seria isso? A Lei Maria da Penha, a lei ela vem dizendo, né, que ela é voltada para a mulher, baseada no gênero. Então, em ser mulher, né? O homem ele pode ser vítima? Pode. No Código Penal, né, se eu não me engano, no artigo 129, ele vem trazendo a questão da lesão corporal. Né, tem um inciso que veio trazendo a violência doméstica. Então, o homem pode ser vítima? Pode. Ele vai a pessoa que agrediu o homem no âmbito doméstico vai ser na Lei Maria da Penha? Não. Vai ser a lesão corporal. Mas ele pode ser vítima, pode, de violência doméstica. E já aconteceu no plantão. Era isso que eu ia perguntar. De vez em quando a gente pega alguns casos
que aí às vezes a vítima fica sem, a mulher fala assim, mas eu que chamei, né? E Porque acham que estão no direito por causa da lei da Maria da Maria da Penha. Penha, e elas acham que estão no direito, e quando chega no caso concreto, que o delegado faz a análise, o homem fica muitas vezes preso pela Maria da Penha e ela fica na lesão corporal. Ah, interessante isso, né? Mas assim, eles chegam para registrar ou você percebe ainda que tem muita vergonha deles irem numa delegacia denunciar a companheira? Tem muita vergonha. O homem, né, aquela questão do machismo, né, mulher não me bate, mulher não manda em mim. Muitas vezes ele deixa de fazer o registro por vergonha, por ter medo de ser alvo de piada, de chacota, né? Então, muitas vezes ele deixa de denunciar que foi agredido. Voltando aqui a nós, mulheres, né? Existe algum perfil comum do agressor? Ou qualquer pessoa ele pode cometer? Durante, né, na sua estatística aí que você passou, eles têm um padrão de homens violentos ou qualquer homem assim pode ser? Qualquer homem, ele pode ser agressor. Independente de ser formado, rico, pobre. Independente. Do mesmo jeito que vítima não faz distinção de classe social, cor, raça, religião, agressor também não tem essa distinção. E o uso de álcool, droga, você acha que aumenta esses casos de violência doméstica? Sim. Infelizmente, o álcool e as drogas, né, vamos colocar a bebida, é uma droga, mas é lícita, né? E as drogas ilícitas, vamos colocar assim, elas, infelizmente, elas são um fator que muitas vezes estão ali presente na situação de violência doméstica. Então, muitas vezes o relato da vítima, ele chegou em casa alcoolizado e partiu para cima de mim e me agrediu. Chegou em casa alcoolizado, não gostou, viu alguma coisa fora do lugar, ou meu celular tocou, ou, enfim, a roupa não estava do jeito que ele queria e ele partiu para a agressão. Então, infelizmente, e a agressão, quando eu falo, não é só agressão física, agressão psicológica, agressão moral, até agressão patrimonial. A questão de, muitas vezes, quebrar o celular da vítima, isso é muito comum, infelizmente a gente vê. Domingo mesmo eu estava de plantão e chegou uma vítima de violência doméstica com o celular totalmente destruído. Né? Então, assim, é comum, né, quando o fator bebida, droga está vinculado. Falando um pouquinho dessa questão da violência patrimonial, porque é uma violência que pouco se fala, né? O pessoal não consegue entender. Você falou aí que o fato de quebrar o celular é uma violência. Eu acho que também rasgar documentos, essas coisas também é uma violência patrimonial. E aquele homem que ele fala assim, que ele tenta... Eles estão construindo um patrimônio junto, ele vai lá e muda aquele bem para o nome de um terceiro. Isso também se enquadra em violência patrimonial. Foi construído ali junto com eles, mas ele, para burlar a lei, para não deixar nada para ela, ele vai lá e transfere aquele patrimônio para um terceiro. Isso pode ser enquadrado como violência patrimonial? Ou não? Isso aí vai ter que ser apurado na vara de família? Alguma coisa assim? Isso fica mais dentro da vara, para o juiz analisar o caso concreto. E aí, então, você pode citar mais uns exemplos? Porque eu te falo porque violência patrimonial é algo que pouco se fala. Sim. Além desses que a gente já citou, de violência que seria violência patrimonial? Por exemplo, reter o documento, objeto de trabalho. Então, por exemplo, eu atendi um caso de uma dentista que ele pegou os instrumentos dela de trabalho. Ela estava com a maleta, né, vamos colocar assim, para fazer o atendimento no consultório, e ele pegou e escondeu. Pegou e saiu com a maleta dela de atendimento.
Então, reter, destruir parcialmente ou na totalidade, carro, que acontece muito, que né? acontece muito. Eu pego e some com o carro ou danifico o carro, né, para ela não conseguir sair. Porque uma vez que ela perde a fonte de recursos, às vezes impossibilita dela sair, né, dela sair daquele ciclo. E procurar ajuda. E quando ele pega e, vamos colocar ali, tira essa, vamos dizer, essa fonte dela, às vezes ela fica refém dele. E às vezes é o que ele quer, que ela fique naquele relacionamento abusivo, né, não quer perder, e impede ela de sair do ciclo. Então, reter os documentos, destruir objetos de trabalho, destruir o patrimônio mesmo, os objetos dentro de casa, é muito comum dentro de briga, né? Começa a brigar e começa a xingar. Aí fala assim, mas eu não bati nela. Chutou a televisão. Chutou a televisão, quebrou geladeira, jogou airfry, quebra o micro-ondas, fogão. Então, isso também é caracterizado como violência. E nessa sua experiência, tem algum caso que você presenciou ou você atendeu de violência doméstica que te marcou muito? Que te fez assim, falar, meu Deus? Tive. Assim que eu entrei na polícia, esse ano eu completo 10 anos. Parabéns. Obrigada. Assim que eu entrei, acho que eu tinha 1 mês, 2 meses, eu estava no plantão, eu era plantonista, e a gente foi acionado para um local de violência doméstica, né? E quando a gente chegou, o agressor estava totalmente alterado, sob efeito de bebida alcoólica, de drogas. Tinha 2 crianças na casa e a mãe, né? Ela estava com os braços totalmente roxo, que ele já tinha batido nela, e ele queria colocar fogo no botijão de gás. Então, ele queria explodir a casa de qualquer jeito. E nós chegamos ali, eu trabalhava na época em Taguatinga Norte, na 17ª DP. Doutor Renato Lourenço. Na época era o doutor... doutor Joás, acho que já tinha trocado. Eu entrei, era o doutor Flávio Messina, e depois assumiu o doutor Joás. Agora eu não vou ficar na dúvida, porque já tem um tempinho. E nós deslocamos, pedimos apoio, né? A 15ª veio, compôs equipe com a gente, e a gente conseguiu lograr êxito em prender o agressor, né? Contivemos a crise ali, fizemos o flagrante, né? 2 anos depois, eu fui chamada para audiência para relatar o que eu tinha visto, né, dessas agressões. E eu falo que é uma coisa que me marcou, porque assim, a gente entra, né, a gente ouve falar, mas na prática, quando a gente chega, é uma coisa, assim, assusta, né, é feia, e principalmente de ver as crianças, como a gente estava falando, naquele meio, né. É triste para ver a mulher naquela situação, e mais triste ainda ver a criança, né, que muitas vezes é filho do agressor, e ele não tem nem essa consideração, sensibilidade de ver, eu posso resolver de outra forma, né? Não está dando certo, eu não tenho, nenhuma agressão justifica. Por mais que pode ter havido um erro da mulher, agressão nenhuma justifica. Sim. A gente pode sentar, conversar e resolver as coisas, né? Nós somos civilizados. Eu falo que nós somos seres humanos, a gente pensa, a gente tem condições de sentar e conversar. Não deu certo, cada um toma seu caminho, segue sua vida, não precisa partir para a violência. Que nem trazer você falando isso, me veio à memória aqui aquele caso do... como é que é o nome da cidade? Meu Deus, é do Goiás aqui, do genro do prefeito. Sim. Em que não aceitou o fim do relacionamento, né?
e acabou matando os filhos e em seguida se matou. Para mim ali é um agressor. Não posso nem falar aqui, porque senão o YouTube vai derrubar a gente, né? Mas para mim é um psicopata, o cara daquele. Porque você vê, ele prefere tirar a vida dos filhos, porque aquilo ali ele fez para ver aquela mulher sofrer o resto da vida. Para punir aquela mulher. E aí a gente vê a violência, o que ela não deve ter passado antes. Porque um cara que tem coragem de tirar a vida dos próprios filhos, que diz amar, só para ver a ex em sofrimento o resto da vida, e se mata porque é covarde o suficiente para não ter coragem de assumir as consequências dos atos dele, para mim ele é um ser humano de pior espécie, né? E são essas pessoas que a gente, infelizmente, tem que lidar. Você sabe que eu sou advogada, você falando aí dos casos, eu estou trazendo alguns, eu estou lembrando de alguns aqui, lembrei de um específico, que é uma cliente, em que ele não aceitou o final do relacionamento. Graças a Deus, a gente está em processo de divórcio. Existe uma medida protetiva, mas esse cara, toda semana, ele manda uma mensagem no celular dela pedindo para voltar, pedindo para isso. Mas ele fez com que ela sofresse as piores consequências. Acabou com a saúde emocional dela. Hoje ela está em tratamento, ela está fazendo... E ela fala, graças a Deus, que essa medida protetiva veio, porque, assim, por mais que ele mande as mensagens, ele não tem contato físico com ela, ele não tem contato direto com ela. E ela fala que se tivesse, talvez como ela está fraca, como a gente falou lá no início, que a mulher às vezes tem a questão da dependência emocional, ela fala, talvez eu já teria voltado. Estaria naquele ciclo de violência, né, novamente. Então, são casos que me marcou, porque eu vi uma pessoa totalmente destruída, uma mulher bonita, uma mulher que a filha teve que chegar para ela e falar, você vai aguentar isso até quando? Uma filha, uma criança, um adolescente. Falar assim, chega, a senhora já não tá bom, né? A senhora não já viu tudo isso, por que a gente tem que passar por isso? E aí sim ela tem que conseguir tirar forças para sair desse círculo de violência, né? É muito triste tudo isso. Sim. Mas, enfim, na sua visão, o que a gente precisa melhorar um pouquinho no combate da violência doméstica? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Informação. Estamos aqui informando. Eu creio que informação, né, a questão da educação, começar da escola mesmo, ela é fundamental. Fundamental para a gente mudar essa visão, mudar os tabus que estão aí na sociedade. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes a mulher, ela ainda... algumas, vamos colocar assim, é vista, né, tem que ser submissa, a mulher é aquele ser frágil, a mulher, enfim, tem, né, como eu falei um tempo atrás, a questão da sociedade ser patriarcal, né, e a mulher tem que ser submissa, o homem que está no comando. A gente tem que mudar um pouco esse pensamento, né. Informação a gente até tem, e melhorar a divulgação, né? Vamos colocar assim, vamos melhorar a divulgação, a execução da lei. A gente precisa ter a lei. Muitas vezes a mulher se sente injustiçada, né? De ela estar relatando que foi vítima. E muitas vezes ela fala que o judiciário não chegou a tempo, ou a gente sabe que foi criado com a Lei Maria da Penha os juizados de violência doméstica para dar celeridade, né? Então, e costumam ser rápidos, pelo menos aqui no DF. Sim, mas a gente vê que em outros estados não é tão rápido assim. Não é tão efetivo. Aqui no DF, muitas vezes... a gente fica também, não é tão rápido. Eu te falo que no flagrante que eu fiz foi em 2016, eu fui chamada para audiência em 2018. 2 anos. Eu não acho que 2 anos seja rápido. 2 anos. A vítima, ela pode ser coagida por esse agressor a voltar. 2 anos, ela pode ser vítima de feminicídio, né? Então, 2 anos é muito tempo, se a gente parar para pensar. Sim. Que ela pode ser vítima reiteradas vezes,
né? Então, a execução da lei, né, os prazos serem cumpridos, né, tanto na esfera policial quanto na esfera judicial. No âmbito do judiciário, a gente ter essa questão, né? A mulher, onde ela chegar, ela ser acolhida, ela não ser julgada. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Sim. A mulher, ela não deve ser julgada pela agressão. Ah, mas você está há 10, 20 anos sofrendo violência, você não saiu porque você não quis. Não é tão simples assim. Gosta de apanhar, Você né? gosta de apanhar, né? Você gosta de sofrer, você é masoquista. Não, não é assim. Às vezes, o que está por trás dessa violência? Será que quando ela era criança, ela não fugiu, ela não viu, não viveu isso? Ou ela fugiu de um relacionamento no âmbito da casa com os pais e acabou replicando isso na vida adulta, né? Então tem toda uma história. Você trazendo isso aí, te interromper um pouquinho, o episódio anterior nosso, a gente falou sobre... Foi meio que uma preparação para isso. Falou sobre o controle emocional nos relacionamentos. E aí a psicóloga a doutora Maiara, que estava com a gente, ótima, ela falou bem isso que você falou, porque às vezes as mulheres, elas procuram nos relacionamentos o que ela já está acostumada lá na infância. Entendeu? O que ela viu lá na infância. Então acaba que fica difícil dela entender que ela pode cortar isso aí, né? Ela não precisa vivenciar o que ela viveu na infância, o que ela presenciou, procurar parceiros igual o pai, que pode ter sido uma pessoa que tratava mal a mãe, né? E ter que ser maltratada. É bem interessante isso. Ela pode romper. Pode romper. Esse ciclo. Exatamente. Né? Então, eu digo que, por isso que eu falei no começo, informação, né? E essa informação ser divulgada, ser acessível, né? Então, o seu canal aqui, parabéns. Obrigada. Né, pela iniciativa de trazer profissionais, né? Principalmente, eu falo que Dia da Mulher é todo dia, né? A gente está aí rompendo, todo dia a gente tem que vencer um obstáculo, né? Para conquistar nosso espaço. E ter esse espaço de fala, a mulher ter esse espaço de fala, ter um espaço de escuta. Muitas vezes ela precisa, né, desabafar e ela encontrar, né, o Estado provê isso para ela. Uma vez que ela vai na polícia, por exemplo, ela tem o Provide, ela vai na Polícia Civil, ela tem o NOIAN, ela tem a DEAN, ela tem o direito delas. Então, assim, a gente tem iniciativas que possam fazer esse acolhimento, né? A gente tem a Casa Abrigo, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Tudo aqui no DF a gente tem, né? Esse, no IAM, por exemplo, ele é um programa da Polícia Civil, ele é relativamente novo, ele tem 6 aninhos só, né? Veio em 2020, mas a gente viu que o DF foi pioneiro. Tem, né, que aumentar para as outras delegacias. Né? Então, foi uma das coisas que eu coloquei, né, de propor isso para a polícia, que expanda, né, tem um projeto de expansão desse projeto, né, em outras unidades, que a gente vê que tem muitos casos de violência doméstica. Durante minha pesquisa, eu vi que em outros estados a gente já tem essa iniciativa. No Rio de Janeiro a gente tem, Minas Gerais também, se eu não me engano, também já tem. Nesses outros estados, no Sul, Rio de Janeiro, aqui no Goiás, a gente tem no âmbito da Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, faz esse acompanhamento das vítimas. Então, são iniciativas que a lei prevê, né, que os órgãos trabalhem de forma articulada. Sim. É uma das coisas também que eu vejo que é fundamental. Quando eu atuava no NOIAN, essa articulação ela é fundamental para que a vítima fique segura, para que ela tenha um amparo e que ela consiga romper esse ciclo de violência. Porque ela chega na delegacia, ela consegue uma porta para iniciar. Secretaria de Saúde, ela tem obrigação de comunicar, de fazer a comunicação.
Muitas vezes os casos não são notificados, mas ela tem obrigação, a lei traz isso. Então, são essas iniciativas e a gente trabalhando em conjunto, né? Eu digo a advocacia, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né? A gente tendo esse trabalho articulado, todo mundo apoiando, assistência social, a gente vai conseguir expandir e proteger as mulheres. Que bom. Tudo que é bom dura pouco. Por mim, a gente ficava aqui até meio-dia, mas a gente tem horário. E aí, eu queria te presentear aqui. A gente tem uma parceira, que é a Jesse Confeitaria. E como é o mês Dia das Mulheres, o Dia das Mulheres e o mês das mulheres, né? A gente está te presenteando com a lembrancinha, tá? Obrigada. A Jesse Cruz Doceria. Eu falei confeitaria, a Jace Confeitaria e a Jesse Cruz Doceria. Tem o Instagram aqui, o João Paulo está colocando aí na tela para vocês seguirem. E muito obrigada. Por fim, você tem alguma mensagem aí que você pode olhar ali para a câmera e deixar alguma mensagem para as mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando. Agradeço eu. Acho extremamente importante, né, de você abrir esse espaço para a gente trazer mulheres, como você falou ontem, a psicóloga, trazer mulheres, né, no nosso mês para falar, né, para as mulheres, de mulher para mulher. Sim. Né, e mulheres, meninas, né, eu sou do Rio de Janeiro, então a gente às vezes chama menina, não é nada pejorativo, é forma de falar mesmo. Pode ficar à vontade. Meninas, mulheres, ao menor sinal, procure ajuda. Tente sair, não espere as piores consequências, não pague para ver. Você tem uma vida toda pela frente para viver o extraordinário, né? Eu digo que Deus nos deu a vida para viver o extraordinário. E não espere para pedir ajuda. Ao menor sinal, peça ajuda. A gente pode pedir ajuda fazendo aquele sinal, está veiculado, né? Sim. O sinal, faça o sinal, peça ajuda. Disque 180, 197 Polícia Civil, 190 Polícia Militar. Peça ajuda. Você não está sozinha. O Estado tem vários mecanismos para te ajudar e você não foi feita para sofrer. Você foi criada para viver o extraordinário. Mais uma vez, obrigada. Esse é um assunto muito importante da gente ter debatido aqui. Você que está passando por isso, ou você que conhece alguém que está passando por isso, compartilhe aí esse episódio com alguém que precisa ouvir. Entendeu? Siga também o nosso podcast. Acompanhe nas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o @entrenós. Lá a gente tem alguns cortes que a gente faz justamente desse tanto da denúncia, com os telefones, com tudo, a gente deixa lá também. Vocês não estão sozinhos. Então é isso, pessoal. Para finalizar, agradeço muito a audiência de vocês, tá? E vou finalizar e acabar aqui, deixando o vídeo do PROAME, que é o projeto social pelo qual eu faço parte, o qual do canal que a gente utiliza também aqui, é o canal do PROAME. A gente divulga o nosso podcast por um canal do projeto social. Não sei se eu cheguei a falar isso para você. Então, é um projeto social muito legal, que tem cursos, tem atendimentos médicos, psicólogos, e a gente vai deixar o videozinho aí para finalizar. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E aí esse eu não vou dar spoiler, não. Vou deixar vocês curiosos até lá. Bom restinho de dia para vocês e é isso. Tchau. Seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude, se há valor, se de boa fama for.
na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude e se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Mantenha sua essência intocável dentro de você. Decida e acredita, um vencedor é o que todos irão ver. Acredite, o vencedor é o que todos irão ver em você.